Mais uma vez, eu quero nesta noite, Jesus, orar por aqueles que estão nos seus lares, nos seus afazeres, no seu momento de descanso. Queremos, meu Deus, orar nesta noite pelas autoridades eclesiásticas e civis e militar dessa cidade, desse estado, desse país. Aonde, meu Deus, a minha voz chegar. Jesus, eu oro pela essa família, por esse pai, por essa mãe, por esse neto, por esse avô. Em nome de Jesus, meu Deus, queremos abençoar a todos em nome de Jesus. Eu quero nesta noite, queridos ouvintes da Palavra de Deus, trazer para a sua vida um texto bem conhecido, a qual está em Lucas, capítulo 15, versículo 4, a qual a Bíblia vai dizer que Jesus, no capítulo 1, do capítulo 15, versículo 1, Jesus, ele está pregando a sua palavra, e quando Jesus pregava a sua palavra, uma multidão o acompanhava. E a Bíblia vai dizer que, enquanto Jesus está pregando, os pecadores e publicanos estão ouvindo a sua palavra. Mas se você olhar aí no capítulo 15, versículo 2, enquanto Jesus prega a sua palavra, também tem uma segunda classe de pessoas que ouvem Jesus. Qual é, pregador? A Bíblia vai dizer que, enquanto Jesus prega, os fariseus e escribas da lei murmuravam. Como eu sei também que nesse exato momento, tem aqueles que estão passando lutas, enfrentando adversidade, passando por enfermidade. Eu tenho certeza que estão ouvindo e ansiosos para ouvir a palavra de Deus. Mas tem aquele que não está nem aí, também que não vai ouvir a palavra de Deus. Pelo contrário, vai murmurar dizendo, não sei para que esse camarada veio aqui pregar, eu estava assistindo meu filme, a minha televisão. Mas eu quero dizer, queridos ouvintes, talvez vocês nunca ouviram isso que vocês vão ouvir nesta noite aqui. Em Provérbios capítulo 4, versículo 10, se você ler na sua Bíblia, eu não irei pregar aqui sobre religião, nem placa de igreja. Você não vai saber nem qual igreja eu sou. Mas você tenha certeza que eu falarei tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada. Não falarei palavra alguma de mim mesmo. Então Provérbios capítulo 4, versículo 10 vai dizer assim: filho meu, ouve. Mas uma coisa ela esquece, que a Bíblia vai dizer que para alguém prolongar os seus dias na terra, ele precisa honrar o pai e a mãe e também ouvir a palavra de Deus. Melhor ainda, para você entender, Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você pode ler um livro de autoajuda, você pode participar de uma palestra motivacional que não vai te trazer fé, mas se você ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que ela trará vida para você. Então Jesus, quando prega nesse capítulo, Jesus está dizendo aqui em Lucas capítulo 15, versículo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus faz uma pergunta para aquelas 4 tipos de pessoas que estavam ali ouvindo Jesus. Ele pergunta assim: quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, vai atrás de uma ovelha perdida? Queridos ouvintes, Jesus aqui está falando sobre o amor de Deus para conosco. Jesus, ele veio a esta terra, como todos sabem, morreu na cruz do Calvário em prol dos meus pecados e dos seus pecados. Pelo contrário de algumas pessoas que pregam em alguns determinados templos, falando que se você vir para Jesus, você tem a casa própria, um bom carro. Nós temos falado nesta cidade que Jesus não é dono de concessionária, nem dono de apartamento. Jesus, ele veio morrer na cruz do Calvário para perdoar pecados. Se você quer ter um carro bom, uma motinha do ano, uma casa, trabalhe, estude. Porque tem muita gente aí, que depois que estão velha, que nem eu, se arrepende muito de não ter estudado. Então estude que você vai poder adquirir essas coisas. Mas Jesus não morreu para isso. Como alguns pregam, ei, vem para Jesus, que você vai mudar a sua vida, e você vai ter uma casa boa, até mesmo fala que Deus revelou a chave do carro. Ei, Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para perdoar o nosso pecado. Mas pregador, que pecado é esse? Ei, talvez você não saiba, mas quando Adão peca,
no Jardim do Éden, todos conhecem e até inventam uma história que Adão comeu a maçã. Não, lá era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Tinha um monte de fruta, talvez tinha até maçã, mas ele não comeu, não foi a maçã, ele comeu o fruto do conhecimento. Estava centralizado no meio do Jardim do Éden, e Deus falou: vocês podem comer de tudo quanto é aí. Mas aí alguém, por causa da sobremesa, tinha tudo, vai lá e come o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí a Bíblia diz que o homem, a mulher, ele passa a ter conhecimento do mal. O homem era tão inocente no Jardim do Éden que ele convivia ali com a Eva e não sabia que ela estava nu. Mas no momento em que eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, abrem-se os olhos deles e eles passam a perceber que ambos estavam nus. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, quando Jesus ele fala: quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, larga as 99 no deserto? Não é no aprisco, não. Ele larga no deserto e vai atrás de uma delas. Ei, aqui Jesus está falando sobre o amor de Deus, o quanto eu e você somos preciosos no reino do céu. Ei, um Deus que fez o céu e a terra, ele enviou aqui o único filho que ele tinha para morrer na cruz do Calvário em prol da minha vida, da sua vida. Que amor é esse de dar a própria vida do próprio filho? Eu pergunto a você que me ouve nesta noite, você que é pai, você que é mãe, você daria a vida do seu filho pela vida de uma prostituta, de um assassino, de um ladrão, de um traficante, do mentiroso? Você não daria. Mas Deus deu a vida do filho dele para morrer em prol do seu pecado. Eu disse: que pecado é esse, pecador? Se você não sabe, quando o homem peca no Jardim do Éden, todos que nascem no pecado. É por isso que Jesus precisa vir à cruz do Calvário morrer, para que nós pudéssemos ser resgatados desse pecado. Quando você aceita Jesus como Salvador, o que é aceitar Jesus, pecador? É você que rouba, você que trafica, você que mente, você que é beberrão, você que é prostituta. Quando você diz para Jesus: Jesus, a partir de hoje eu quero largar isso, me ajuda a sair desse pecado. E a Bíblia diz que quando você confessa o seu pecado diante dos homens, porque tem que confessar diante dos homens, para que Deus possa confessar você diante de Deus, você precisa manifestar e dizer: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador da minha vida. E quando você diz isso, olha como a sua alma é importante. A Bíblia vai dizer que Deus escreve o seu nome no livro da vida. A Bíblia diz que lá no céu, no capítulo 15, versículo 10 de Lucas, vai dizer que há uma festa no céu. Quando alguém que é prostituto, quando alguém que é traficante, ladrão, assassino, larga tudo isso para trás, a Bíblia vai dizer que há uma festa no céu pelo seu arrependimento. Ei, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele diz: quem de vós que daria a sua vida, ou daria a sua vida, quem de vós largaria tudo e iria atrás de uma alma perdida? Ei, Jesus desenfeitou a sua glória. Jesus largou o céu e veio a essa terra a sujeitar, alguém cuspir na sua cara, alguém esbofetear ele. Ei, uma lança foi transpassada em Jesus, as suas mãos foi pegada na cruz do Calvário em prol da minha vida, da sua vida. O sangue precioso de Jesus escorreu naquela cruz por você, queridos ouvintes. Não para você ter casa própria, não para você ter carro, não. Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Ei, não interessa o que você esteja fazendo, se você hoje assassina, se você rouba, não interessa. Ah, pregador, você fala assim, mas você não tem coragem de perdoar um assassino. Ei, eu perdoei o assassino que tirou a vida do meu irmão. Eu perdoei ele. Jesus sabe disso, que eu perdoei ele. Então, Jesus, eu não prego o que eu não vivo. Então eu quero dizer, do contrário que as pessoas muitas das vezes condenam,
Porque quando uma prostituta se arrepende, quando um traficante, quando um assassino, quando um estuprador, ele se converte, alguém fala: ei, olha lá, ó. Depois que fez tudo isso, se converte. Ei, eu quero dizer que Jesus veio para o pecador. Jesus veio pela prostituta, pelo assassino. Porque se alguém se acha, por você não roubar, ou até mesmo assassinar ou traficar, a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mesmo que você nunca tenha roubado, mesmo que você nunca tenha matado, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, se você quiser chegar no céu. É por isso que a Bíblia dá uma classe de pessoa, ela cita tipos de pessoas que não vão herdar o reino do céu, se não tomar uma posição na sua vida. Abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, vai dizer: os avarentos, os idólatras, feiticeiros, fornicadores, mentirosos, assassinos, beberrões, ladrões não vão herdar o reino do céu. Aí vem outra classe, os fornicadores, e vem uma lista de coisas que, se a pessoa não se arrepender, ela nunca poderá chegar no céu. Ah, pregador, esse negócio de céu aí, ei, existe o céu e existe o inferno. Uma coisa eu posso garantir, baseado na Bíblia. Quem me dá essa garantia é a Bíblia Sagrada, que só tem dois caminhos: um que conduz a Deus e um que conduz ao inferno. Eu quero dizer, e falo isso com toda a tristeza que há no meu coração: ou você está caminhando para o inferno, ou você está caminhando para o céu. Não tem terceiro caminho. Ou você está caminhando em direção a Deus, ou você está caminhando ao inferno. Não tem terceiro caminho. Pregador, mas eu não fiz nenhum pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É preciso reconciliar, é preciso retornar a Deus. De que maneira então, pregador? Dizendo para Deus aí: Jesus, eu quero te aceitar, Jesus. Eu estou cansado desse pecado. Jesus, eu não quero ir para o inferno. Eu quero, Senhor, um dia chegar nos céus. Sabe por quê, queridos ouvintes? A Bíblia vai dizer que Deus fez um lugar chamado inferno. O que é inferno, pregador? É um lugar de tormento, aonde as pessoas ficarão a eternidade sendo atormentadas. Aonde as pessoas estão em chamas. Ei, ao ponto que a Bíblia vai dizer no capítulo 16, versículo 23 de Lucas, que este homem a qual está lá, a Bíblia diz que ele diz: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para refrescar o meu corpo, porque o meu corpo está em chama, eu estou sendo atormentado. Mande que ele molhe a ponta do dedo na água para refrescar o meu tormento. Ei, não pense você que as coisas que o homem faz ficará impune. Deus ama você como pecador, mas Ele não ama a sua prática pecaminosa. É preciso largar, é preciso rejeitar todo esse pecado, se você um dia quiser ir morar no céu. É por isso que nós estamos aqui, não para te converter a nenhuma religião ou placa de igreja, mas para dizer para você que tem uma alma dentro de você, e esta alma é preciosa. Esta alma, ela é indestrutível, independente para onde ela vai, céu ou inferno, ela é indestrutível. Enquanto as pessoas estiverem velando o seu corpo lá no cemitério ou na capela, enquanto estiverem enterrando você, a Bíblia vai dizer que a sua alma segue-se juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Você estará prestando conta com a sua alma. E aí a Bíblia vai dizer que no final dos tempos, quando Jesus findar todas as coisas, aí o seu corpo vai ressuscitar, a sua alma vai voltar ao seu corpo novamente. E você prestará conta por meio do teu corpo tudo aquilo que você praticou. Mas Deus nesta noite nos trouxe aqui
para lembrar a você que você é preciosa, que você é precioso no reino do céu. Ele te ama com amor especial, ao ponto de dar a vida do Filho dele por você. Que Deus vos abençoe nesta noite. Que Deus possa visitar o seu lar, o seu coração. E que Deus possa transformar, através desta palavra a qual nós ministramos aqui, o seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Procura uma igreja próximo da sua casa, uma igreja que você se identifica, que você se dá bem, se sinta bem lá.